dia. Como é que está? Aproveitou o friozinho aí, final de semana? Muito bem. Bom, ainda está um pouco frio. Não sei se na quarta-feira, acho que já vai estar melhor, né? Então estamos hoje na quarta-feira, quase quinta. Na aula passada, nós tínhamos visto o internacionalismo e o nacionalismo. E nós terminamos vendo aquela socialismo, anarquismo, a luta dos trabalhadores, né? A Internacional Comunista e etc. Agora estamos aqui na página 340, aula 46, é o nosso esquema. E ali na página 178, o texto. Bom, Europa no século XIX. Então estamos vendo aí o século XIX, vimos os movimentos, agora essas revoluções aqui na Europa, depois vamos ver os Estados Unidos. Dividido em três momentos aqui esse conteúdo, né? As ondas revolucionárias, a unificação da Itália e da Alemanha e a Comuna de Paris. Essas ondas revolucionárias são aqueles movimentos de 1830 de caráter liberal. Vou baixar o som. E os movimentos de 1848, caráter liberal também, mas também nacionalista e socialista, tá? Pegando o primeiro momento aqui. Bom, nós tivemos o Congresso de Viena, 1815. O Congresso de Viena está acontecendo no momento em que o Império Napoleônico já era, tá bom? Cai Napoleão, aquelas nações que tinham sido dominadas por Napoleão se unem no Congresso agora para ver o que fazer e como fazer. E eles vão partir do que eles chamam de princípio de legitimidade. Então, o que é legítimo e o que não é? Tudo aquilo que aconteceu no período napoleônico não é legítimo. Legítimo é o que existia antes de Napoleão. Na prática, o que significa isso? Isso aí. Significa que agora nós vamos ter que restaurar tudo. Então, aqueles reis que foram retirados, aqueles imperadores, aqueles governantes que perderam o poder diante das guerras napoleônicas, eles agora vão retornar ao poder. Óbvio que alguns morreram, né? Então, volta a dinastia. O mesmo se aplica para o território. Então, volta-se a divisão territorial que existia antes. A ideia é interessante, mas historicamente falando, difícil. O mundo já tinha percorrido um caminho, aprendeu algumas coisas com ele. Dá para voltar. Por exemplo, a Inglaterra está aqui nesse congresso, nesse grupo. A Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial, já fez a sua Revolução Burguesa. Está num outro processo, mas politicamente era bom que ela estivesse aqui. Alguns vão dizer que o Congresso e esse período é como se fosse o último suspiro do absolutismo. Porque essa tentativa de restaurar o absolutismo vai se chocar com alguns conceitos, algumas ideias, algumas práticas que não tinha como retroceder. Exemplo,
Pô, Constituição é bom. Essa ideia de ter uma Constituição para o rei obedecer, muito melhor do que o rei fazer o que ele quer. Então, Constituição pegou. Liberdade de comércio. Esse liberalismo comercial também pegou. Então veja, restaurar o absolutismo seria enfrentar também isso daqui. Na prática, então, o que aconteceu? Pelo Congresso de Viena e pelo que estava acontecendo, retorna à França a dinastia que já estava lá com Luís XVIII. O Luís XVIII ele vai governar ele tem tendência absolutista, mas ele vai governar pensando, ele também tem memória. Então ele governa pensando no que aconteceu antes dele. Então, obviamente, ele tem caráter absolutista, autoritário e tudo mais, mas ele vai até onde ele consegue. Não força a barra. Nós teremos aqui uma Constituição. Falamos que pegou? Constituição. Ele vai trabalhar com a liberdade de expressão. Então vai poder também ter liberdade de expressão. Então ele vai até onde ele pode. Ele vai ter um legislativo dividido em duas partes. Uma Câmara que ele indica os membros, né? Câmara dos Pares, e uma Câmara dos Comuns, que é feita a partir do voto. Aí é claro que o voto ainda é o voto censitário. Então, perceba, tendência absolutista, mas mantendo algumas conquistas liberais. Quando ele morre, sobe ao poder o Carlos X, que era o irmão dele. Um caráter mais absolutista, ele era de um grupo chamado ultra-realista, portanto ele vai tentar de cheio o absolutismo. Então vamos retornar ao absolutismo e pronto. Mas aí ele vai ter a oposição. A oposição vai chegar ao ponto de isso aí, derrubá-lo, tá? O Carlos X entra em 1824 e em 1830 ele enfrenta essa revolução. O caráter dela é um caráter liberal, então feito sobretudo pela burguesia, caráter liberal. Vai colocar um rei que defenda os princípios da burguesia. Então veja, ela não é ainda republicana, mesmo que tivesse ali quem defendesse essa linha republicana. Mas eles mantêm a monarquia. Mas uma monarquia que defenda os interesses burgueses. Sobe o Luís Felipe, que será chamado de o rei burguês, tá? Entre outros apelidos, né? O Luís Felipe em alguns lugares e Luís Felipe em outros lugares é chamado aí de o rei burguês ou ainda de o rei cidadão. Bom, mas ele também esqueceu um pouco de por que ele estava lá, e com o tempo ele foi se desgastando, tá? Não cumprindo algumas promessas, vai encontrar nova resistência. O Luís Felipe governa aí esse período até nós chegarmos em 1848. Em 1848 tivemos revoltas que têm caráter nacionalista, caráter socialista e caráter liberal, tá? Esse período era chamado de Primavera dos Povos. Lembra quando veio aquele Primavera Árabe, depois Primavera não sei o quê? Pois é, começou aqui, esse negócio de primavera. Os movimentos foram pipocando em vários lugares. A partir do que estava acontecendo na França, isso foi se espalhando. Então a ideia de Primavera dos Povos.
mas eles não tinham uma articulação entre eles. Então você vai ter em alguns lugares uma tendência mais socialista, no outro liberal, no outro nacionalista, no outro conjunto de tudo isso. Então, ou seja, características próprias, tá? Quando você pega o aspecto, por exemplo, nacionalista, ele mesmo já vai em duas direções, né? Uma no aspecto das unificações. Somos vários estados e percebemos que falamos a mesma língua, temos uma história muito parecida, podemos ficar juntos. Vamos ver isso no que se fala aqui de unificação italiana e alemã. E no outro aspecto, fora da unificação, é da libertação, das independências. Então estamos sob o jugo desse governo e nós não queremos, nós temos outras características, somos outro povo. Então, movimentos de independência. Desses movimentos de independência, o texto nosso não trata muito, tá? Mas sabemos que tem o movimento dos húngaros e dos tchecos, no sentido da independência. E da unificação, a Itália e a Alemanha. Itália e Alemanha, vamos tratar isso um pouco mais à frente, tá? No campo do socialismo, como nós estamos em 1848, então nós tivemos o lançamento do Manifesto Comunista, ou Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels em 1848. Portanto, esse movimento não é exatamente esse do Manifesto do Materialismo Histórico. Então ainda é o socialismo, isso aí, utópico. Mas os seus líderes socialistas de várias tendências estão aqui. Mas o norte disso aqui é o socialismo utópico. E qual que é o grande diferencial aqui? A partir, inclusive, desses movimentos, dessas ideias socialistas. É a entrada do operário em cena. O movimento urbano esteve presente em vários movimentos. Aqui os operários estarão presentes. E não é para defender projetos da burguesia ou da aristocracia rural, ou sei lá quem, mas para defender as suas próprias propostas. Então seria a primeira vez que eles estão aqui como classe, representando ou defendendo as suas propostas, tá? A questão operariada. E o liberalismo. Então as ideias liberais também estão muito fortes. O mais forte das ideias liberais aqui são justamente as ideias do republicano, ou republicanismo, etc. A questão do voto universal, a participação das pessoas nas eleições e tudo mais, tá? Então isso está acontecendo pela Europa. Primavera dos povos. O foco aqui é a França. Na França, o estopim desse movimento é a miséria. Situação de miséria. Mas não tiveram aquela revolução tantos anos e agora, pois é. Há uma crise econômica, há uma insatisfação política por conta das promessas não cumpridas, mas a insatisfação com o governo ela só vira mesmo uma revolta desse porte quando temos problemas econômicos e sociais. Só a insatisfação política não chega nisso. Então nós vamos às questões econômicas, tá bom? Miséria, fome. A palavra essa é fome. Então tivemos um grande problema do abastecimento de alimento, sobretudo por conta da queda da produção de trigo e mais sobretudo ainda a produção de batatas, que era a base da alimentação. Então, uma praga na produção de batatas vai levar à fome. Não tendo uma resposta para isso, a revolta. Tá bom? Bom, o que é que estava acontecendo então aí na França? Esse tipo de movimento vai derrubar o Luiz Felipe, diante da crise econômica, diante de uma certa traição, aí, diante das promessas feitas. Os franceses vão proclamar uma república. Lembra que eu falei aspecto liberal, tal, república? Coloca uma república. Quem é que vai ganhar as eleições?
É isso aí, Luís também. Parece que só tem Luís lá nos governos franceses. Então sai o rei burguês, Luís Felipe, e entra agora o eleito Luís Bonaparte. Ah, professor, então é aquele que era parente de Bonaparte, é isso aí. Luís Bonaparte era sobrinho de Napoleão Bonaparte e obviamente que ele pegou esse carisma, né? Esse poder que ainda o nome Bonaparte tinha e consegue ganhar as eleições. 48, 49, 50, 51. 3 aninhos só durou essa república. Porque o próprio Luís Bonaparte vai dar um golpe, chamado por alguns de os 18 brumários de Luís Bonaparte, fazendo uma comparação com os 18 brumários lá do golpe de Napoleão. Então ele implanta uma ditadura em 51. E depois faz um plebiscito e transforma essa ditadura num império. Quem será o imperador? Ele mesmo. O Império Francês com Napoleão III. Cara, mas enquanto isso está acontecendo aqui na França, a Europa está fervilhando de revoltas também. Vamos ver se temos algum destaque aqui a partir disso que comentamos agora. Bom, o Império do Napoleão III vai de 1852 até 1870, quando a França vai enfrentar aquele conflito, nós vamos ver depois, a Guerra Franco-Germânica, e que a França gentilmente perde. Mas isso veremos daqui a pouco. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui que nós deixamos para trás. Me parece que não. Plebiscito, tá aqui. Bom, nesse processo aqui do rei Napoleão III, imperador, a França vai ter uma política externa agressiva, mas vai ter um grande desenvolvimento interno, vai na direção da evolução do seu capitalismo. Tá bom? Então, parabéns. Primeira parte garantida aqui. Aí temos item 2, a unificação da Itália e da Alemanha. Vamos pensar assim, ó. Da Itália, sob liderança do Piemonte. Então você tem um mapa aqui no seu caderno, gente, lá na página 180, que mostra aí a divisão, inclusive, da Itália, da Península Itálica. Então são vários estados independentes. E eles têm uma história que se julga comum, uma língua parecida, tudo mais, e eles querem se unificar. Quem está na liderança desse processo é o estado do Piemonte, governado pelo Vítor Emanuel II, que é o rei, né? E o ministro é o Cavour, tá? Ele vai fazer essa unificação a partir dos estados do norte. O norte era mais rico, mais, vamos dizer, industrializado, mas pensa assim, incipiente, tá? Já tem uma indústria ali. Na parte norte aí. Na parte sul é mais ruralizada, mais pobre também. E aí nós temos a ação principal de Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi é aquele mesmo, tá? Que participou da Guerra dos Farrapos aqui, que ficou com a Anitta e tal. Então ele vai chefiar lá um grupo do exército dele, chamado os Camisas Vermelhas, de tendência mais republicana. Então é como se eles viessem do norte para o sul e do sul para o norte se encontrassem ali, tá? Na verdade, o encontro dos dois vai significar praticamente o projeto do Piemonte. O Garibaldi vai abrir mão da sua proposta mais republicana
em nome da unificação, já que o Piemonte vem com a proposta de uma monarquia. Dentro dessa unificação, nós teremos vários problemas, é óbvio, né? Cada área dessa, já falamos a diferença norte e sul, fora outras. Uma delas é que esse meio aí era governado pela igreja, e influenciado também pela igreja. Alguns estados vão ser conquistados, mas o Papa não vai aceitar. Ele vai se colocar como prisioneiro, tá? Não aceita a unificação. É a tal da questão romana. Isso aí vai ser tratado, nós estamos em 1870, isso aqui vai ser tratado apenas em 1929, tá? Em 29 nós vamos ter o governo do Benito Mussolini, na verdade uma ditadura fascista do Benito Mussolini, e teremos o Papa Pio XI. Então os dois acabam chegando num acordo no Tratado de Latrão, 1929, também chamado de Tratado de São João de Latrão. Por esse tratado, o Papa vai aceitar a unificação, vai ser criado o Estado do Vaticano, sob comando da Igreja, né, sob comando do Papa. A Igreja vai receber também uma indenização pelo que perdeu. A Itália vai ter o ensino religioso obrigatório, obviamente nas escolas, tá bom? Então demorou um pouco para resolver, mas resolveu. Então essa unificação aí da Itália vai ter momentos, né? Então tem aquele primeiro momento que vai até 1861, quando eles dominam toda a região, sobretudo do norte. Depois todo esse processo para chegar ao sul, 1871, 70, né? E a questão da igreja. Parabéns aqui para os italianos. A unificação da Alemanha, ela parte do chanceler aí, que é o Bismarck, Otto von Bismarck, que é o primeiro-ministro. Como era o Cavour lá na Itália, temos agora o Bismarck aqui. O Bismarck vai unificar a Alemanha, tentar fazer com que eles ficassem uma nação só, porque também era um grupo muito grande de estados, né? Eram, acho que 34 estados, né? Um só, a partir, sobretudo, das guerras. Tem outros motivos, mas a guerra vai ser o foco principal. Então, com guerras externas, não o conflito interno, guerras externas, nós nos unimos contra eles e vai fortalecendo esse sentimento nacionalista. O Bismarck é da Prússia, mas tinha a Áustria, que era outra grande rival, que podia fazer a mesma coisa. Então ele tenta fazer essa unificação e ao mesmo tempo deixando a Áustria de lado, tá? Vai fazer algumas guerras, notei algumas aqui. Primeiro, a Guerra dos Ducados, em 1864. Uma guerra contra a Dinamarca, que era um país pequeno, uma guerra razoavelmente fácil, mas que fortaleceu o sentimento nacionalista. Depois, 2 aninhos depois, 1866, a Guerra das 7 Semanas contra a Áustria. Ele cria já umas confusões para provocar a Áustria, né? Ele ganha. Então retira a Áustria do páreo, fortalece o sentimento aqui. Mas ainda precisava de convencer outros setores ali a se unir a eles, outros setores da Alemanha. Então ele vai fazer agora uma guerra derradeira, que é uma guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana. E, incrivelmente, eles vão vencer a França, vão até Paris, tá? Chegam lá em Paris, dominam a França. E lá em Versalhes, inclusive, né, também domina aquela área toda. O rei da Prússia, que era o Guilherme I, vai ser
obviamente, o rei agora da Alemanha, e o Bismarck vai ser o chanceler, vai ser o primeiro-ministro. Estamos em 1871. Seria então o segundo estado, ou o segundo império alemão, chamado Segundo Reich. Tudo certo, mais ou menos, né? Tudo certo. Isso aqui vai deixar a França, de certa forma, humilhada, tá? Vai despertar um revanchismo francês, porque quando a Alemanha ganha a guerra, ela vai ter que ceder também territórios para a Alemanha. A França vai ter que ceder território para a Alemanha. Alsácia e Lorena. Então esse revanchismo vai ficar entalado na garganta dos franceses, que vão querer esse território de volta. Vai ser um dos aspectos que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Do outro lado, na Itália, aquela diferença entre o norte e o sul também dificultou muito na prática o sentimento nacionalista, porque houve um desenvolvimento muito grande do norte, do sul nem tanto. Nosso texto fala assim: fizemos a Itália, né, unificamos, né, agora temos que fazer os italianos, temos que unir esse povo no sentimento também nacionalista, por conta das diferenças sociais aí e econômicas. No final disso tudo, ainda temos uma resistência que acontece na França. Já no final, né, quando a França já está praticamente se rendendo, estoura uma revolta na cidade de Paris. Essa revolta toma conta da cidade e proclama a independência da cidade, um governo ali, uma comuna, que é um governo popular. A Comuna de Paris vai ser tido por muitos como a primeira experiência socialista, aquelas das ideias do Karl Marx, do Engels, que se colocou aqui na prática. Eles expulsam os governantes da cidade e instalam ali um governo popular, com socialistas, comunistas, anarquistas, um grupo significativo deles. O governo popular, para muitos, então, a primeira experiência de um governo proletário na história, nos moldes do Marx, só que aqui com socialistas e anarquistas juntos. Se opunham tanto ao governo alemão, que invadia a França, quanto ao governo francês, que acaba se unindo, rendendo e assinando lá o Tratado de Paz. O governo é feito pelos operários, que são representantes dos bairros, e organizam cooperativas, tomam as fábricas. Eles tentam organizar, só que assim, durou 72 dias, portanto não deu para fazer tantas coisas. Mas mostrou como poderia ser um governo popular e o que, se tomassem o poder, como deveriam agir, tá bom? 72 dias de governo, mais de 20 mil mortos. Como assim? Como assim que, feito diante desse movimento, o governo francês, que foi derrotado, tem permissão para se rearmar, proclama ali uma república, né? E se une, que pareça, se une inclusive a própria Alemanha, e vão massacrar a revolta dos comunas. Comunas aqui de comuna, tá? Não de comunista. Podia ser também comunista, não sei. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Já falei para vocês, na página 179 tem uma gravura que vocês precisam ver, tá? A Revolução de 1830. Nessa gravura aqui, chamada Liberdade, a pintura, né? Liberdade guiando o povo, você vê aí a burguesia, o operário, o camponês, o jovem, liderados por uma mulher que é a liberdade, tá? Topless. Também significa, em algumas outras interpretações, a república.
chamada de Mariane. Hoje ela está também do nosso dinheiro. Nosso dinheiro é aquela cara que aparece no cruzeiro, lá na moeda, ainda de R$2, né? Tem também, a Mariane, significando que é liberdade. Olhem a gravura, leia o que está aqui do lado, porque eu não vou ler, porque está aí na tua cara, tá? Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. As unificações estão claras no mapa da 182. Aparecem as duas Sicílias, aparece o centro da igreja e aparece a parte norte, que é a parte mais rica. E também temos aqui a unificação da Alemanha, sem problemas. Uma foto que mostra uma barricada. Quando falei barricada, o que é barricada? Está aqui, ó, na página 184. Eles fecham a rua, colocam esses tijolos aqui e se escondem atrás delas para a defesa. Tá? Governo popular. Medidas avançadas para a época, ocupação da fábrica, cooperativas, adotaram a bandeira vermelha. E derrotados lá.